Gente, de quem será? De quem que vocês acham que o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, o Nubank e todos os outros bancos têm mais medo, hein? Você acha que eles têm mais medo dos Estados Unidos ou de Alexandre de Moraes? Olha, eu tenho a minha opinião. Moraes pode muito, mas não pode tudo. E o Big Stick americano é muito maior. É um tremendo de um porrete. A área diplomática do governo desaconselhou integrantes do judiciário de viajarem aos Estados Unidos nos próximos meses. Informação que foi divulgada pelo jornal Gazeta do Povo diz que uma ala do Itamaraty teria identificado riscos expressivos de uma decisão extrema contra eles, integrantes do judiciário, que inclui inclusive a possibilidade de prisão por parte de Donald Trump ou mesmo Elon Musk e parlamentares republicanos. O temor do governo é que uma eventual prisão ou ação contra os magistrados brasileiros... Já imaginou uma coisa dessa? Um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro sendo preso ao pôr os pés nos Estados Unidos? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Com medo das sanções de Trump a Moraes, Lula dá estranha ordem a assessores. É isso mesmo. Nos bastidores do governo Lula, assessores jurídicos de diversos ministérios e da presidência foram mobilizados para avaliar os riscos a uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes do STF, por parte dos Estados Unidos. A investigação se concentra nos impactos que medidas baseadas na Lei Magnitsky poderiam causar a empresas e autoridades brasileiras, especialmente instituições financeiras. O alerta partiu da crescente movimentação política nos Estados Unidos, envolvendo parlamentares ligados ao presidente Donald Trump. Dentre as consequências administrativas possíveis, destacam-se restrições à utilização de cartões de crédito vinculados a bandeiras dos Estados Unidos, impedimentos de entrada no país e até sanções contra empresas relacionadas a familiares do magistrado. Para o governo brasileiro, o receio central está na possibilidade de bancos nacionais que atuam no território americano sofrerem sanções indiretas. Isso porque, mesmo que Moraes não possua ativos em solo norte-americano, qualquer transação envolvendo seu nome ou de parentes e empresas ligadas a ele poderia enquadrar as instituições financeiras dentro das obrigações da legislação dos Estados Unidos. Fontes consultadas afirmam que bancos internacionais costumam adotar uma postura conservadora diante de casos similares, encerrando contas de indivíduos sancionados para evitar complicações legais. Que situação, hein? O desespero é geral em Brasília. O governo Lula está apavorado que as sanções de Trump atingem os bancos brasileiros. Eu vou te explicar o efeito dominó das sanções que podem jogar o Brasil no caos. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, a previsão do jurista Fabrício Rebelo sobre o caos institucional que futuras punições dos Estados Unidos podem causar aqui no Brasil. E segundo, como que o próprio governo Lula ele já está apavorado que isso aconteça e que os bancos brasileiros passem a sangrar por conta de Moraes. Bora lá comigo então direto para o primeiro ponto com esses comentários aqui do jurista Fabrício Rebelo no X. Olha aí. Caso as sanções sejam mesmo impostas, os afetados, os ministros, ficarão impedidos de praticar atos cotidianos banais, como usar o sistema bancário, ter cartão de crédito, o que seria recusado pelas empresas prestadoras desse serviço, os bancos, as operadoras de cartão de crédito. E é aí que se estabelece uma encruzilhada. Qual é essa encruzilhada? Caso não aceitem a recusa, os envolvidos, os ministros, poderão tentar se valer da sua autoridade para tentar obrigar as empresas, os bancos, a atendê-los, inclusive com ordens judiciais direcionadas às pessoas físicas, dos dirigentes, dos responsáveis pelos bancos, num cenário típico de ditaduras. Gente, imagina aqui o seguinte cenário comigo. Vem as sanções, os bancos bloqueiam, trancam o patrimônio dos ministros, cancelam as contas bancárias, os cartões de crédito. Aí você imagina lá o Moraes, o Gilmar, o Dino, o Toffoli, a Carmen Lúcia, indo lá passar o seu cartão Black para pagar o pão de queijo e o cafezinho na padaria, e aí eles ouvem um barulhinho, e o aviso na tela, transação não autorizada, contate o seu banco. Aí eles vão lá, pegam o celular, desesperados, abrem o app do banco e dão de cara com aquela mensagem. Sua conta foi bloqueada. Você consegue imaginar o desespero deles?
Ó, se você gostou, já deixa aí a sua curtida para que mais gente goste também de imaginar essa cena e mais, para você e outras pessoas entenderem que eles não vão aguentar. Eles vão dobrar a aposta, eles vão querer mandar os bancos brasileiros liberarem as contas deles, tudo em uma hora, sob pena de R$100 mil, busca apreensão, prisão dos representantes legais no Brasil e o que mais a gente conseguir imaginar. Foi exatamente o mesmo tipo de truculência que o Moraes fez com o X e com a Starlink no ano passado. Não seria novidade isso. E é aí que a cobra vai fumar. É aí que pode vir o caos, que é o que o Fabrício Rebelo descreve no fio dele. E aí você poderia dizer, Deltan, exagero, por que caos? Gente, por que caos? Porque quando você começa a ameaçar os bancos a aceitar as contas do Moraes, do Dino, da Carmen Lúcia, etc., aí os bancos ficam sujeitos às sanções americanas. Tanto não é exagero que eu vou te mostrar agora quem tá com medo disso. E bora então para o segundo ponto aqui, com essa reportagem exclusiva da revista Veja, mostrando como o medo está imperando no governo Lula por causa das sanções. Efeito Alexandre. O governo teme que possível sanção a ministros atinja bancos brasileiros. Opa! Tá caindo a ficha agora, então é? Bora ler isso aqui que tá caindo a ficha no governo Lula. Sob reserva, o corpo jurídico de diferentes ministérios e do Palácio do Planalto recebeu nos últimos dias ordens para mapear possíveis consequências para empresas e autoridades diversas, caso o ministro do STF, Alexandre de Moraes, seja de fato alvo das sanções dos Estados Unidos com base na chamada Lei Magnitsky. A preocupação do governo é que grandes bancos nacionais que operam nos Estados Unidos e fazem transações em dólar possam de alguma forma ser penalizados na esteira da briga entre o governo de Donald Trump e o juiz da Suprema Corte. Silêncio, pessoal, silêncio. Silêncio, que o governo Lula está descobrindo como funcionam as sanções da Lei Magnitsky. Algo que a gente já explica aqui no Falava faz dias que a gente está explicando isso e agora está caindo a ficha por lá. Parece que a ficha caiu mesmo. Dá uma olhadinha nisto aqui, ó. O imbróglio acendeu o sinal amarelo no Palácio do Planalto, por quê? A depender da extensão da canetada do Trump, a penalidade a Moraes poderia implicar em multa a bancos brasileiros que estariam em casos específicos sujeitos ao ordenamento jurídico americano. Pelo diagnóstico do governo, funcionaria assim. Mesmo que o ministro do STF não tenha um centavo em contas correntes dos Estados Unidos, os bancos brasileiros que operam em território americano poderiam sofrer multas se transacionassem com Alexandre de Moraes ou com familiares e empresas ligadas a ele. Exatamente, gente. É esse o diferencial das sanções da Lei Magnitsky. E é por isso que essa é uma das maiores armas do arsenal diplomático americano. É o fato de que as sanções são aplicadas nos Estados Unidos, mas elas têm efeitos fora dos Estados Unidos, extraterritoriais, ou seja, efeitos que são sentidos fora do país, porque bancos e empresas do mundo inteiro mantêm negócios, parcerias comerciais com empresas americanas, ou então operam em território americano. Lembre que a economia mundial, ela transaciona em dólar. Dólar é a moeda comum. E aí os bancos brasileiros têm que ter um banco correspondente ou uma filial deles mesmos dos Estados Unidos. E aí eles acabam ficando sujeitos às punições dos americanos. Então, mesmo que o Moraes não tenha bens ou contas lá, os bancos brasileiros que operam lá ou fazem negócios com os Estados Unidos vão ter que obedecer às punições. Ou eles também vão ser punidos. Eles vão ser alvos do que a gente chama de sanções secundárias. Isso significa que o Moraes não vai poder ter conta nem no Banco do Brasil, gente. Nem no Banco do Governo brasileiro. Porque até o Banco do Brasil tem filial ou opera nos Estados Unidos. E já existem precedentes do que aconteceu no passado quando um banco brasileiro desobedeceu a uma sanção americana. Dá uma olhadinha aqui, ó. O precedente mais próximo, mapeado pelo Executivo, pelo governo Lula, ocorreu há cerca de 15 anos. Quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano por permitir que uma pessoa punida utilizasse uma conta dela em uma agência da instituição financeira nos Estados Unidos para receber valores. E mais, depois que as punições vêm, é comum que os bancos encerrem as contas do punido de um jeito ou de outro, só para evitar a dor de cabeça. Olha aí, ó. Especialistas consultados por Veja dizem que uma prática comum entre instituições financeiras é fechar as contas das pessoas penalizadas pela Magnitsky para evitar futuras dores de cabeça. Entre interlocutores que acompanham a situação dentro do governo, a avaliação é de que os desdobramentos de uma eventual punição ainda são imprevisíveis. Mas os bancos, ainda que pressionados por eventuais multas, não retirariam o ministro do STF da sua lista de correntistas. Gente, isso aí eu quero pagar para ver, porque multa pode ser só o começo.
Eles podem determinar que outros bancos dos Estados Unidos encerrem suas relações com os bancos que não cumprirem as ordens. Então isso aí eu quero pagar para ver. Gente, de quem será? De quem que vocês acham que o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, o Nubank e todos os outros bancos têm mais medo, hein? Você acha que eles têm mais medo dos Estados Unidos ou de Alexandre de Moraes? Olha, eu tenho a minha opinião. Moraes pode muito, mas não pode tudo. E o Big Stick americano é muito maior. É um tremendo de um porrete. Você consegue imaginar os bancos brasileiros excluídos do cenário internacional? Isso simplesmente inviabiliza importações e exportações. Isso instala o caos financeiro no Brasil. E é por isso que o governo brasileiro está tão preocupado. Dizem por aí que você não pode esperar lealdade entre criminosos. E o que está acontecendo no Brasil reforça ainda mais essa máxima. O governo do Lula e toda a sua facção criminosa só conseguiu retornar ao poder graças às ações dos seus amigos na Suprema Corte Federal. A Suprema Corte Federal, inclusive, já verbalizou isso, né? Que Lula só chegou à presidência graças a eles. Bom, a Suprema Corte Federal está prestes a ser deixada de lado, ou pelo menos o mais briguento e aquele que mais desrespeita a Constituição, que foi usado como ponta de lança pelo Lula e pela esquerda brasileira durante os últimos 5 anos, está prestes a ser descartado. Por que eu estou te dizendo isso? Essas sanções que estão começando a vir dos Estados Unidos em direção ao Brasil têm um alvo específico no início, que é esse aqui. Todos já conhecem, o nome não precisa ser citado. E recentemente eles abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro devido ao início dessas sanções que estão sendo miradas no Brasil. Por que eles abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro? Fez a pergunta, né? STF abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação do Itamaraty. Qual é a revolta do Alexandre de Moraes e do STF? Eles fizeram tanto para colocar Lula na presidência, fizeram tanto para censurar a direita, para perseguir Bolsonaro, estão no meio de um julgamento para prender o maior líder político que o Brasil já viu, e a gratidão do Lula é simplesmente lavar as mãos e abandonar o pessoal que o tirou da cadeia. Não há lealdade entre criminosos. O governo vai abandonar eles, eu vou te falar por quê. Porque eles já perceberam a gravidade das sanções que estão vindo para o Alexandre de Moraes. Lembrando, tudo indica que o primeiro alvo é Alexandre de Moraes, na expectativa de uma reação. Porque se houver uma reação, aí os Estados Unidos abrem a porteira e vem com toda a artilharia. Efeito Alexandre, o governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Qual que é o medo? Tá? Porque eles estudaram, finalmente eles sentaram e estudaram essa lei Magnitsky. O que essa lei fala? Não é apenas os bens imóveis que o sancionado tiver nos Estados Unidos que serão bloqueados. Não é apenas as contas americanas. Os bancos de qualquer lugar do mundo que tiver essa pessoa como um correntista será também bloqueado de fazer transações internacionais com principalmente bancos americanos. Então é como se fosse assim. Vamos supor que o Banco do Brasil mantém a conta do Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil vai ficar impossibilitado de fazer qualquer transação ou qualquer ligação, organização bancária com os Estados Unidos. Isso derruba o Banco do Brasil. Isso destrói qualquer banco. Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, não importa qual seja o banco. Se ele mantiver Alexandre de Moraes como um correntista, ele perde imediatamente a possibilidade, ele será bloqueado de fazer negócios com os Estados Unidos. Meu amigo, um banco que fica impossibilitado de fazer transação com os Estados Unidos é um banco que vai fechar suas portas. Só que aí qual que é o problema? O problema é que banco no Brasil que vai ter a coragem de bloquear as contas e fechar a conta do Alexandre de Moraes? Porque o banco que fizer isso sabe que vai estar fechando a conta de uma pessoa que tem o viés ditador. Então o banco que fizer isso, o Alexandre de Moraes vai dar uma ordem judicial para o banco reabrir a conta. E os coitados dos bancos vão ficar sem saber o que fazer. Ou mantém a conta do Alexandre de Moraes e não faz mais negócio com os Estados Unidos, ou fecha a conta do Alexandre de Moraes e o gerente, o diretor, os donos do banco vão ser presos e receber a Polícia Federal em suas casas. Bom, e tem mais ainda que eu vou deixar esse jornalista que fala. A área diplomática do governo desaconselhou integrantes do judiciário de viajarem aos Estados Unidos nos próximos meses. Informação que foi divulgada pelo jornal Gazeta do Povo diz que uma ala do Itamaraty teria identificado riscos expressivos de uma decisão extrema contra eles
contra eles, integrantes do judiciário, que inclui inclusive a possibilidade de prisão por parte de Donald Trump ou mesmo Elon Musk e parlamentares republicanos. O temor do governo é que uma eventual prisão ou ação contra os magistrados brasileiros... Já imaginou uma coisa dessa? Um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro sendo preso ao pôr os pés nos Estados Unidos? Cause um grande impacto midiático e se torne um trunfo da oposição. A preocupação reflete a tensão política entre o Planalto e setores conservadores dos Estados Unidos que amplificaram suas críticas ao judiciário e também à atual gestão do país. Mota, o alerta da área diplomática do governo para integrantes do judiciário recomendam que evitem viagens aos Estados Unidos porque há um monitoramento de que poderia haver algum tipo de medida extrema contra eles, leia-se detenção. O principal elemento da doutrina Trump pode ser resumido no slogan America First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar. Qual é, falando isso, America First, no que se baseia essa ação? Porque há muita bagunça, muito barulho, muito ruído, mas qual é o fundamento dessas decisões de sancionar Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes tomou decisões para censurar, perseguir e multar cidadãos americanos e empresas americanas. Preste bastante atenção. Uma pessoa, uma mulher naturalizada americana, é cidadã americana, mora na Flórida, tá? Trabalha lá, ela postou de lá, usando a rede de lá, com endereço nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes determinou a prisão dessa pessoa. Alexandre de Moraes está multando, perseguindo empresas americanas que nem sequer têm sede no Brasil. E está mandando censurar e derrubar perfis de modo internacional. Nenhum ditador jamais se atreveu a fazer isso. Então, nós tivemos aqui um desrespeito à soberania americana, que no governo Biden passava tranquilamente. Eu acho que o Alexandre de Moraes fazia isso na certeza de que Biden seria reeleito, ou a Kamala seria reeleita. Só que chegou um cara agora que defende as empresas e as pessoas, os cidadãos americanos. E aí vem a sanção, que vai servir como mensagem para o resto do mundo. Não se atrevam a censurar empresas e pessoas do território americano lá dentro dos Estados Unidos. Tá, e por que o Lula não está saindo em defesa? Primeiro, Donald Trump nem reconhece, assim, legitimamente Lula como tendo sido eleito democraticamente no Brasil. É um mundo que se considera minimamente esclarecido, percebe isso. Mas é porque ele sabe que se ele fizer isso, as sanções contra o Brasil vão... A rejeição do Lula já está alta. Se nós temos sanções econômicas, se nós temos a impossibilidade de bancos fazer transações com bancos americanos, a economia do Brasil se destrói, implode. Implode. E aí como é que o Lula vai fazer uma campanha para presidente com o Brasil destruído? Já tá, né? Mas imagina ficar pior do que está agora. Esse é o medo. Resultado. Não há lealdade entre criminosos. Lula está largando a mão, está fingindo que vai fazer alguma coisa, mas não vai conseguir trazer nenhum resultado. Está largando a mão do Alexandre de Moraes, está largando a mão do STF, na tentativa de se preservar para conseguir uma reeleição. É isso que está acontecendo. Não há um desrespeito à soberania brasileira, há uma reação a um desrespeito à soberania americana por parte de autoridades brasileiras. É muito diferente do que a imprensa está tentando convencer as pessoas mais simplórias por aí. O governo entendeu que a situação ficou séria, o que pode acontecer é gravíssimo e vai ser mais uma gigantesca vergonha para o Brasil no cenário internacional.